que é mais importante na tecnologia são as pessoas. Basta te falar que se eu colocar a gente de um lado, tecnologia de do outro, e desligar a luz, a tecnologia desaparece. Quando nós fazemos aquilo que gostamos e principalmente estamos ao lado de pessoas que admiramos muito, não só pelas suas trajetórias profissionais, mas principalmente pela sua essência. A essência da pessoa que é, do pai que é, do marido que é. E a partir dali começamos a se identificar com esses grandes profissionais e amigos que coletamos na nossa vida. E o meu convidado de hoje é essa pessoa, um grande amigo, um grande profissional que nós vamos conhecer na essência um pouquinho da sua história. Alberto Campos é o entrevistado aqui do 50 CIOs. Alberto, um grande prazer poder te receber aqui, meu amigo. Espero que esteja tudo bem com você. Tá tudo jóia, o prazer é meu estar aqui com você para esse bate-papo, né? Sempre as conversas boas. Vamos mais uma aqui. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cybersecurity desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pentest e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Alberto, você sabe que quando eu olho para a nossa amizade, para a nossa jornada junto, são mais de 10 anos que nós nos conhecemos e várias ótimas fotografias de conversas, né, de ajudas mútuas, de momentos em família, né, ou seja, sempre ali comungando, né, de uma vida de muito respeito e muita admiração. Alberto, queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho da sua história, né, da história do Alberto Campos, desde lá do início, né, na juventude, família, valores. Qual é a sua história, Alberto? Bom, legal, oportunidade da gente falar sobre isso, né? Primeiro, eu sou mineiro de Belo Horizonte, sou pai de 2 meninos, né? Hoje o Pedro tem quase 12 anos e o Bernardo tem 10, e casado com a Isabela, né? Sou o filho mais velho de uma família de 3, todos em Belo Horizonte. E, assim, boas recordações de infância, mas um período de infância bem pequeno, sabe? Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade, o que hoje seria um trabalho escravo, né? Exploração de criança. Mas uma fatalidade na vida levou meu pai, quando eu era novo, e te falei que vai ser difícil. Momento de emoção, né, Alberto? Momento de falar da nossa vida e lembrar de pessoas que você ama tanto. Então, com 6 anos, minha mãe estava grávida, meu irmão mais novo e eu, e aí tive que sair para trabalhar. Então, posso te falar que já fiz de tudo. Alberto. Já lavei carro, já engrossei sapato, já limpei banheiro, já fiz tudo que você possa pensar. Porque tinha que colocar a comida em casa. E felizmente, essa fatalidade, acho que ela me ensinou muita coisa, né? Primeiro, aí não tem trabalho indigno, né? Todo trabalho é digno. Mas também me gerou muita vontade de levar minha família para um outro caminho, sabe? Então, lembro muito disso, né? Aí, como um amigo meu fala, tudo tem um lado bom da vida, né? Quando eu comecei a trabalhar com 6 anos, não tinha carteira. Eu lembro que eu pedi carteira para assinar, mas não quiseram assinar, assinaram com 10, então hoje eu já estou aposentado. Essa é a vantagem boa, né? Aposentado pelo INSS. Mas, passado aí, período duro, né? Mas acho que foi um período que forja a gente aí para outras coisas da vida. Então, assim, comecei cedo, né? Tem um caso aí meio engraçado que quando aconteceu isso, no dia seguinte, quando eu acordei que minha mãe deu a notícia que meu pai tinha ido, eu já acordei pensando em sair para trabalhar, e foi o que eu fiz. E desde os 6 anos de idade, né, ajudando a família, aí nasceu, né, minha mãe estava grávida quando meu pai morreu, nasceu minha irmã, então eu me senti muito na obrigação de ajudá-los. E assim, minha mãe sempre insistiu em, tudo bem que eu podia trabalhar, mas que eu não deixasse de estudar. E acho que aí tem uma coisa interessante, né, a busca pela
pelo conhecimento. Acho que isso também agradeço muito a minha mãe. E aí fiz isso. Foi aí na adolescência, galgando esses trabalhos aí. Então, trabalhei em banco, trabalhei em imobiliária, já montei imóvel. Assim, tem experiência boa aí. Se vocês precisarem de fazer um bico, pode me chamar que dá para tocar. Mas é interessante que nessa época, estavam começando a falar sobre computador. Eu estudava numa escola que tinha um frater holandês, mexia com eletrônica, e ele trouxe a primeira placa de circuito impresso para computador e montou um computador no Brasil. E eu achava aquilo fantástico. E falava, eu quero fazer isso. Aí pedi ele para ele me ensinar, e ele começou a me ensinar. Nesse meio do caminho eu era um office boy num banco, e fazia entrega de malote, essas coisas, né? E tinha um tal do CPD lá no fundo, lá. E aí eu fui entregar um malote no CPD. Quando eu entro no CPD, eu vejo aquele monte de carro bonito e um carrão lá. Quando o cara estava saindo do carrão, eu bati na janela dele e falei assim, você faz o que aqui? Ele falou, eu sou analista de sistemas, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu falei, eu quero ser isso quando eu crescer. E aí, tudo que era malote que tinha para mandar para lá, eu pegava, eu queria levar. Aí eu batia na porta desse cara e falava, você lembra de mim? Você lembra de mim? E aí falei com ele, eu quero estudar isso, comecei a ver circuito impresso, comecei a ver essas coisas. E surgiu um concurso, também para um banco, na área de programação, né? E eu já estava doido para ir para essa área. Na verdade, eu, passando lá nesse CPD do banco, né? Desse banco que eu trabalhava, eu comecei a fazer algumas coisas lá, olhava as máquinas, cartão perfurado, perfurei cartão, né? Mas a chance que eu tive mesmo foi nessa prova para programador. E nesse momento, eu já tinha saído desse banco como office boy e tinha entrado na área comercial, né? Eu falei, pô, preciso de ganhar uma graninha a mais aqui, porque eu já tinha decidido que eu iria para essa área de computação. E eu precisava de juntar dinheiro, porque os custos de computação eu não conseguia pagar. Então, eu precisava de juntar dinheiro para ir para o curso e para poder depois mudar de carreira, né? Eu lembro nessa época, interessante, eu estudava de manhã. Então, eu acordava mais ou menos aí, 15 para 7, quase o tempo de chegar em 15 minutos na escola. Eu saía, eu pedia a escola para me liberar antes, eu saía, eu trocava de roupa no caminho da escola para minha casa, porque não dava tempo de chegar em casa, eu já comia e ia para o outro trabalho. E aí, à noite, eu fui para a compensação de um outro grande banco. Então, tinha jornada dupla para guardar dinheiro. Aqui tem outro caso interessante, porque a compensação ela começava às 7 e ia até você terminar o malote, né? O pessoal aqui não deve lembrar de cheque, mas eu contava muito aqueles cheques. E como eu tinha que ir para casa para dormir, porque eu chegava em casa, nessa época tinha um ônibus a cada 2 horas, né? Então, se eu chegasse em casa às 3, eu só dormia 3 horas. Não dava para dormir muito, né? Você ficava muito cansado. Então, eu comecei a desenvolver um sistema que, se eu conversei com o meu chefe, falei, se eu compensar aqui esse tanto de malote, eu posso liberar. E aí, enquanto o pessoal estava lá, às vezes ia devagarzinho, eu só descia o bambu. Então, até hoje eu conto muito rapidamente cheque, eu não sei se vocês já viram, o dinheiro, você abre os cheques assim, eu consigo até hoje contar, em 15 segundos eu conto cerca de 1.500 cheques com precisão. Fui desenvolvendo isso, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a sair, ao invés de sair às 2, né, 1h30, eu comecei a sair meia-noite, 11. Teve uma época que eu comecei a sair às 9. Então, eu pegava às 7, saía às 9 e já tinha o meu serviço todo feito. Aí tinha um funcionário lá que falou assim, pô, você conta muito rápido. Se você contar para mim, eu te dou metade do meu salário. Eu falei, manda para cá. Aí eu ganhava metade do salário dele, ganhava meu salário, e ainda, de vez em quando, alguém não fazia alguma coisa, eu pegava para ter o dinheiro para juntar. Enfim, juntei esse dinheiro, surgiu esse concurso. E aí eu fiz esse concurso para programador. Na época, pagava um salário mínimo de referência, né? Hoje deveria ser alguma coisa como R$80. Então, assim, não dava cuidar da família e ter esse dinheiro, mas eu tinha economia. Só que na entrevista, a psicóloga foi falar comigo, e com essa entrevista que a gente está aqui, ela ficou super preocupada, porque eram 600 candidatos, ia fazer as triagens, iam chegar 40, dos 40 iam entrar 10, dos 10 iam ficar 3. E aí ela, depois de fazer as entrevistas e tal, me chamou de novo na última entrevista e falou assim, olha, estou muito preocupado, porque, assim, para você fazer isso, você vai pedir demissão. E se você não tiver emprego, né? Aqui a gente só tem 3 vagas. Eu falei, você não tem 3 vagas não, você tem 2. Ela falou, não tem 3.
12. Ela falou, meu Deus, será que eu esqueci? Deixa eu pegar o formulário. Aí ela pegou o formulário e falou, aqui, tá vendo? Tem 3 com a caneta. Eu tirei a caneta da mão dela, risquei e falei, tem 2, porque uma é minha. E eu encontrei essa senhora, deve ter aí uns 5, antes da pandemia, né? Ela falou assim, eu lembro de você desde aquele dia. Você foi o primeiro porque você tomou a caneta da minha mão. Mas o segundo, quando você escreveu aquilo, eu falei, pô, esse cara vai passar. E aí tive a sorte, aí começa, diria que algumas, talvez momentos de não tanta sorte, aí acho que a sorte começou a sorrir para mim, sabe? Acho que a sorte ajuda quem procura. E aí eu comecei a ter líderes fantásticos, né? Antes também tinha chefes, mas liderança igual eu comecei a ter nessa empresa foi diferente, né? Então eu comecei a trabalhar na programação, no ano seguinte eu já fui instrutor do curso que eu tinha entrado, e aí tomei gosto pela coisa, né? A grana começou a sorrir mais, com isso também comecei a ajudar mais em casa, né? Tinha sonhos para fazer com a minha família que eu não podia realizar, e lá eu comecei a realizar. Tive o primeiro carrinho, né? Eu não sabia dirigir, comprei um carro e falei, vou aprender a dirigir esse negócio. Demorei 6 horas e 20 para percorrer 30 quilômetros, de tanto que o carro morria, de tanto que eu era cabeça dura. E descobri que nessa passagem eu tinha fundido o motor do carro que eu recém tinha comprado e que tinha que pagar o empréstimo dele. Mas, enfim, deu tudo certo. Um desses líderes lá, e aí, independente de empresa, né, que às vezes a gente não fala, mas acho que o nome da liderança, o reconhecimento a gente tem que fazer. Sim, dentro de vários líderes, o primeiro grande líder que eu tive chama Walter Francisco, um cara excepcional. Ele saiu dessa empresa de processamento de dados do banco e foi para uma outra empresa para montar um projeto grande. Ninguém me chamou para ir para lá. E um cara humano, assim, nota 10, né? Sabe aqueles caras que te inspiram? E era o cara que, assim, era um trabalho difícil, era uma coisa muito nova no mercado para mainframe. E além de fazer que eu era curioso e estudava, eu fazia muito por causa do cara, sabe? Então eu falei assim, porra, olha que legal. Às vezes eu não venho trabalhar só por causa disso, eu venho trabalhar porque, né, era um ídolo, você recebia um elogio dele, ficava satisfeito, aquilo te recompensava. E aí eu saí era um grande grupo, né? Eu saí dessa empresa, era uma empresa de software, uma software house, e eu fui transferido para uma outra empresa, uma indústria muito grande. De novo, uma sorte fantástica. Eu caí numa área onde tinha um outro gerente técnico muito bom, chamado Tomás Menezes, né? E eu não pude ir para a área dele, eu fui para a área de sistemas. Também uma líder chamada Regina Beatriz, que me inspirava muito, né? Então, comecei a desenvolver, mas sempre queria ir para essa outra área de suporte, para a área industrial. E aí, por coincidência da vida, um dia pintou uma vaga, eu fui lá nesse rapaz chamado Tomás, falei, você tem uma vaga? Ele falou, estou trazendo gente do mercado, tal, porque a gente tem que fazer algumas coisas aqui diferentes para o mainframe. Na época estava entrando a microinformática, né? Aí eu perguntei para ele, mas o que você vai fazer? Eles vão implantar um sistema que uma empresa grande vai implantar para controlar job em produção. Eu falei, job em produção? Tá bom. Aí eu fui para casa, peguei um computador e fiz um programa que controlava job em produção. Aí, 4 dias depois, eu apresentei para ele e falei, você falou jovem em produção, estou com isso aqui, o que você acha de rodar ele? Ele falou assim, você fez esse programa? Eu falei, fiz. Quando que você fez? Como é que você fez? Eu falei, eu vi o que você falou, eu fiz isso, que eu sabia rodar lá em cima. Enfim, ele olhou e falou assim, cara, eu não vou abrir a vaga não, vou trazer você para cá. E aí eu fui para a área de suporte, banco de dados, como esse downsizing tinha acontecido, né? E aí, de novo, também com parceiros aí incríveis, eu consegui ir e circulei muito essa indústria, sabe? Era uma indústria de manufatura, de pesquisa, mineração. E aí eu dei a sorte de novo de passar pelas áreas aí de desenvolvimento de software, mas também fui para a área de expedição, de produção, de automação, área comercial. Aqui, quando essas coincidências da vida, a área comercial estava fazendo uma mudança grande de conceito, né, de produto para serviço, porque o produto estava ficando caro com a vinda dos importados, então a gente tinha que agregar mais valor. E aí eu participava das reuniões e eu falava assim, temos que fazer alguma coisa aqui. E comecei a fazer um sistema para atender cliente. E aí o superintendente, um outro, de novo, né, os meus anjos da guarda,
viu, eu fiz uma apresentação para ele, ele gostou, falou, pô, vamos trabalhar com a área comercial aqui, mesmo como tecnologia, para você trabalhar com dados. Isso em 2000, depois do bug do milênio, né? Já tinha virado, ele falou, pô, vamos mostrar os dados para os clientes, porque dado vai mostrar o quanto que o serviço é importante e os sistemas estão rodando. E esse líder, Jairo Portes Bartolomeu, era um cara fantástico. Ele fez uma mudança na indústria de tijolos para serviços, né? Que hoje é o que sustenta o segmento de refratários. E aí tive, de novo, né, condições de ter contato com tecnologias, fui para a área de manutenção e automação industrial, trabalhei muito com os alemães. Nas fábricas novas eu trabalhava com japoneses, né? E os japoneses eram engraçados, porque os japoneses muito bom de serviço, mas eles não traziam essa parte dos dados, né? E os japoneses às vezes viravam para o pessoal de produção falando assim, o que esse rapaz de tecnologia está fazendo aqui, de informática está fazendo aqui? E depois, quando a gente fez a fábrica, seguindo o padrão japonês, eu convenci a empresa a fazer que a parte de software a gente ia fazer. E aí, quando a gente fez isso e mostrou o resultado, putz, os japoneses adoraram, porque aí você tinha um processo de manufatura muito bem controlado, mas com sistemas dando informação quase que ali near real time, né? Ao invés de usar as pranchetinhas que os japoneses anotavam. E aí, de novo, né, a vida começa a brindar a gente com coisas boas. Aí eu fui chamado para prestar esse tipo de consultoria no Japão, por essa empresa. E fiquei lá, no Japão fui 14 vezes. A gente fez alguns sistemas bem legais, ajudei eles a implantar esse modelo de comunicação do chão de fábrica japonês, né, com uma parte intermediária de indústria. E quando saí dessa indústria, eu fui convidado para ser um dos líderes de informática dessa empresa no Japão, né? Acontece que eu tinha recém conhecido a minha esposa, né? E as viagens para o Japão são muito cansativas. Além de ficar no interior do Japão, que assim, para a mulher naquela época era muito complicado, né? Idioma, né? Não tinha emprego para mulheres, principalmente estrangeiras. E eu acabei declinando por assumir uma posição na empresa, mas eles me contrataram como consultor. Então, eu abri uma empresa, comecei a prestar consultoria para eles, a gente fez uma série de implantações, né, na área de indústria. Registramos lá o que seria aqui uma patente, né? No Japão você faz um registro de um programa, só que lá ele vence muito rápido, né? Você não recebe dinheiro, ele vence muito rápido, mas era importante registrar porque os japoneses gostavam muito disso, né? A indústria de pesquisa gostava muito disso. E aí foi muito legal, porque eu fiquei aí praticamente 6 anos trabalhando com eles, né? Os 2, 3 primeiros implantando em 14 fábricas, né? Eram 12 no Japão, 11 no Japão, né? As 2 do Brasil e uma na Espanha. E depois fiquei como conselheiro, como advisor dessa indústria japonesa, porque numa dessas viagens, eu estava no aeroporto já cansado de viajar, aí eu encontrei um consultor que me conheceu numa dessas reuniões na indústria, né? Ele falou, cara, tem uma vaga aqui e a nossa presidente lembrou de você, queria saber onde você estava, coincidência, você está aqui, as coincidências da vida, né? Falamos de você ontem, enquanto você no aeroporto hoje, não deixa de falar com ela não. Eu falei, vou falar com ela. E aí, longa história curta, ela me indicou uma empresa em Minas, né? Para mim uma puta escola, né? Uma indústria, uma empresa fantástica, de novo, líderes excepcionais, né? Estou falando aqui muito de Eugênio Matar, Salim Matar, uma escola assim, uma empresa de tirar o chapéu onde quer que eu vou. Esse ano ganharam aí a melhor empresa do ano, né? Do ano, 2023, da Exame. E, assim, até hoje, muito do que eu aprendi lá com eles eu pratico, sabe? Uma sorte ter feito parte desse time. Entrei lá, tinha uma frota aí de quase 6 mil carros, saí de lá, tinha mais de 300 mil carros, né? Experiências fantásticas. É o tipo da empresa que você não pode receber salário, você tem que pagar, porque você aprende muito, é como uma escola, né? Só que eu já estava lá e aí esse troço de dados sempre me cutucava e começou a falar de dados analíticos, né? E eu falei, pô, cara, eu tenho que ir para isso. Porque a minha formação no meio desse caminho, eu sempre gostei de exatas, né? Então, eu me formei em matemática e física.
E, pô, estatística, dados, eu sempre gostei, né? Os sistemas meus sempre tinham aí uma parte importante em dados, em analytics. E, de novo, né? Você tem que tomar cuidado com o que você sonha. Porque o destino pode ser bastante generoso com você. E aí surgiu uma oportunidade, eu fui para uma empresa de dados, multinacional, aprendi também bastante, é muito diferente a empresa multinacional, né? São agendas diferentes, são momentos diferentes. Mas já estava aí, né? Depois de quase 36 anos de carreira técnica, já estava na hora de voltar para BH, voltar para a família. Eu estava aí numa jornada de sair dessa empresa e nesses encontros da vida, eu sou advisor de um fundo de investimento que estava unificando 4 empresas e queria que eu ajudasse a unificar essas empresas, né? Aí eu estava voltando, mas no meio do caminho, aí numa dessas paradas, surgiu o convite para estar numa outra instituição financeira, para ajudar a fazer o IPO, para fazer um modelo de transformação ágil que eu gosto muito, né? E uma empresa que tem um foco muito em pessoas, que é outra coisa que eu gosto. Então, estou lá até hoje, um pouco com saudade da família que fica em BH, né? Eu viajo praticamente toda semana, mas está valendo a pena, né? Porque tem muita coisa legal que acontece. Você sabe, a gente vai falando assim na carreira, antes da gente entrar nisso aqui, eu estava pensando, tem coisas interessantes. Vou te falar uma coisa que eu tenho que para mim me dá muito orgulho. Eu tenho um número na cabeça. Esse número hoje está em 25. Eu trabalhei com 25 pessoas junto, que hoje estão no nível 1 ou nível 2 das grandes empresas, né? E várias dessas pessoas, a gente conversa até hoje, a gente troca ideia, mas é muito legal que elas falam, pô, legal quando você vem aqui e fala com a gente, troca uma ideia. Quer dizer, muita gente era analista, depois virou analista júnior, depois virou gerente, depois diretor, superintendente. Hoje tem presidentes de empresa, hoje tem pessoas aí como CIOs e empreendedores, que é muito legal, né? Então, assim, antes eu tinha uma meta, né, de ter 15, aí consegui 20, agora 25. Outro dia me falaram, pô, desses 25, quantos são mulheres? 2 são mulheres. E eu acho que dá para chegar a 30, sabe? E é legal porque o número me mostra que eu estou devolvendo um pouco que a vida me deu através das pessoas, né? Então, Renato, meio longa, a primeira parte eu te falei que ia ser difícil, mas estamos aí hoje desse jeito, sabe? Roberto, uma trajetória longa, uma trajetória bonita, bem vivida, né? Uma vida feita de grandes momentos. E você sabe que eu refletindo aqui, né, você trazer de uma forma tão verdadeira, de coração, a sua história, eu vejo que a sua história tem algumas nuances, né? Eu vejo que você é um cara extremamente guerreiro, né? Então, assim, trabalhar para você é um negócio natural, mais do que dignifica o homem, né? É essencial, né, para a vida de um homem. Eu vejo o quanto que você é família, né? O quanto que você dá valor para a família, não só para os seus 2 meninos, para a sua esposa, mas aqui ficou claro, né, na sua fala, a importância de família na essência, mãe, irmãos e aquele senso de ser o provedor, né? Então, uma história de se emocionar, né? E você assumiu tão bem o papel do seu pai. Tenho certeza o quanto que ele está feliz, né, por tudo que você representou, né? E possivelmente ele ficou feliz de saber que colocou um filho no mundo, né, com esses valores, com essa garra, com essa determinação. Esse é o Alberto Campos que eu conheço, né, e estou conhecendo ainda mais aqui nos detalhes. Algo que veio na minha cabeça, Alberto, o quanto que você é uma pessoa generosa dos 2 lados. Generosa com as pessoas, né, anjos da guarda que passaram pela sua vida e estão na sua vida, e o quão generoso você é em retribuir muito disso que você recebeu, né? O seu número é 25, que vai aumentar para 30, né? Você deixando nessas pessoas, né, mais do que um legado, né? Deixando um pouco de você nelas para que elas possam se encorajar, né? Ou seja, possam seguir esse caminho e deixar, né, essas grandes lembranças aí. Então, o que eu posso falar de uma trajetória como a sua, Alberto, que é de se inspirar,
né, de se deliciar com uma conversa dessa e saber que a gente está diante de um ser humano maravilhoso. Alberto Campos, eu tenho certeza que dessa sua trajetória toda, muito mais acertou do que errou. Tenho certeza disso. E eu queria trazer um pouquinho sobre essa reflexão, né, dos momentos que a gente muitas vezes não acerta. Estou sendo muito cobrado aqui nas nossas conversas, né? Como é uma conversa franca, a gente não ficar só aquela coisa, não, pô, que legal, pô, deu certo aqui, puta, aqui foi um golaço, puta, aqui eu subi mais um degrau na vida, mas trazer aqueles momentos de dificuldade, né? Você trouxe alguns aqui, mas eu queria que você destacasse talvez aquele momento que para você foi o momento mais difícil, de uma decisão, de uma mudança, de dar um passo para frente ou para o lado, ou às vezes para trás. O que vem na cabeça, Alberto, de momentos de superação na sua vida e na sua trajetória? Desde pequeno, acho que essa vontade, essa gana, ela custou caro. Acho que as minhas primeiras interações, por isso que eu falei muito que eu tive líder e tive chefes. A primeira vez que eu fui chefe, e acho que fui um chefe bem ruim hoje, me avaliando, sabe? E assim, exigência muito grande, né? Acho que pela vida mesmo. Eu não aceitava muito um trabalho pequeno, um trabalho que podia ser melhor, mas isso aí não tem problema, até hoje eu sou assim. A diferença é que na época eu era muito duro com as pessoas. E hoje, não que eu não seja duro, mas eu as ajudo muito mais do que eu cobro. Então, para mim, tem um ponto relevante aqui, mas eu sempre fui muito duro, sabe? Assim, a forma... Às vezes o conteúdo está certo, mas a forma é tão importante e às vezes é mais importante do que o conteúdo. Até hoje, de vez em quando, me pego nessa aí da forma incorreta, às vezes um pouco mais ríspida, um pouco mais direta, né? Tem coisas boas, a nossa cultura é uma cultura muito leve, né? E assim, às vezes a objetividade do alemão, que eu trabalhei muito tempo com o alemão, eu peguei isso muito rápido, né? Tempo é dinheiro de todo mundo, e não é dinheiro só porque te remunera, é porque o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então, assim, eu enxergo muito como respeito, sabe? Olha, marquei contigo estar aqui nesse horário, começa esse horário, termina esse horário, porque o seu tempo é valioso, meu tempo é valioso, né? Então, mas isso aqui tem lição aprendida. E eu diria para você, assim, as mudanças de empresa, sempre tem aquela dúvida, será que vai dar certo ou não? Depois que você decide, você tem que cair de cabeça e fazer dar certo. Mas eu vou te falar que a decisão de passar a trabalhar em São Paulo, não mudar com a família para São Paulo, a família permanecer em São Paulo, e eu trabalhar toda semana vindo para São Paulo, voltando, né, outras cidades, com os meninos pequenos, foi muito difícil, muito dolorosa, né? Eu volto para BH daqui a um pouco, a família não saiu de lá porque tem toda uma estrutura montada lá, né? Minha esposa trabalha lá, tem os meninos, tem escola. Eu montei uma vida para viver em Minas, sou mineiro bem mineirão mesmo. Mas essa decisão foi uma das mais difíceis, né? Eu acho que tem valido a pena profissionalmente, a gente consegue, com o apoio da minha esposa, de suprir algumas coisas, né? Tava até pedindo desculpa para vocês, que essa entrevista tinha que ter acontecido uma semana atrás, mas aí eu tive uma grata surpresa de um prêmio que o meu filho recebeu. Eu pedi para adiar tudo, porque a prioridade está lá, né? Merecido, justíssimo. Mas eu te diria assim, essa foi uma das difíceis decisões de se tomar. Sabe por quê? Porque às vezes no momento a gente tem decisões técnicas para tomar, uma outra coisa, tem erros e acertos, mas isso é parte da vida, todo mundo sabe, né? Quem quer contratar alguém que não erra, está errado. Você está errado em achar que você vai contratar alguém que não erra. E aí, né, de novo, nesse decorrer das coisas, tem 3 regrinhas, quem trabalha comigo sabe, né? Eu gosto de ler muito, hoje leio bem menos do que antes, mas eu li alguns livros e aí, vários desses livros eu comecei a ver algumas coisas que eram legais que eu concordo, e hoje eu trago muito comigo, nas empresas que eu passo, um convite para a gente trabalhar juntos. São 3 regrinhas, né? A gente chama de acordos de damas e cavalheiros. Você não vai ver escrito em nenhuma empresa, mas você perguntar para as pessoas que a gente trabalha junto, elas falam. O primeiro não tem bolada nas costas. A gente tem que criar um ambiente onde as pessoas possam trocar, possam conversar de maneira aberta, né? E o líder tem um papel muito importante em não deixar ter um ambiente ruim. Então,
não permitir que tenha esses jogos, é importante, você tem que dar uma mensagem muito clara para todo mundo que você não admite aquilo, né? Decorrência disso é que de vez em quando acontece alguma coisa, você chama o pessoal e fala assim, ó, cantinho do pensamento, vamos lá. Senta com as pessoas e fala, pô, nós estamos aqui, espero que vocês dois resolvam esse problema, eu vou voltar daqui a pouco, né? Eu tenho certeza que vocês inteligentes são, vocês vão resolver esse problema. Acontece 1, 2, 3 vezes, depois a cultura já vê que acontece aquilo, você não tem. Então, ninguém não tem bolada nas costas, né? A segunda, é muito importante, é quem sabe ensina. É muita pretensão achar que a gente sabe tudo, né? Mesmo que você saiba alguma coisa, ela, principalmente hoje, muda de acordo com o contexto. Então, o ambiente onde você conversa, quando você troca, é muito bom. E a terceira é que ninguém é punido pelo erro honesto. E aí está muito amarrado com a sua pergunta, né? Cara, uma coisa que eu tenho certeza vai acontecer é que nós vamos errar. Agora, o que a gente faz com esse erro, né? Então, aqui eu encontro muito o modelo de agilidade lá nos anos 2000, onde você tinha, né, a retrospectiva das reuniões. Eu acho isso muito legal, uso na minha carreira, mas também uso na minha vida pessoal. Pô, o que eu fiz aqui que não foi certo? É assim e tal, e a gente vai tentando levar o barco, sabe? Mas, assim, a gente tem que saber que o erro, principalmente o erro que não é intencional, que é o erro honesto que eu chamo, né? Ele vai fazer parte da nossa vida, o que a gente tem que ver é o que a gente faz com ele, o que a gente aprende. Eu vou só te falar uma coisa, ontem eu vi um vídeo, não sei se é verdade ou não, estava falando de Djokovic. Ele estava falando que Djokovic era o número 160 do ranking mundial. E ele acertava 48% do jogo dele. E aí, ele, ano retrasado, primeiro do mundo, ele passou a acertar 56%. Quer dizer, o cara ainda acerta 44%, é o número 1 do mundo. Então, se os caras desse erram, gente, a gente tem que saber fazer uma gestão adequada do erro, não punitivo, né, mas como um processo de aprendizado, né? E olha que se for falar aqui, aí vamos precisar de muito tempo para a gente falar dos erros aqui. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância e como que você tem trabalhado, né, para continuar se apaixonando, né, pelos propósitos dos negócios, se interessar muito por isso e saber que a tecnologia, através de pessoas, é capaz, sim, né, de impactar esses negócios e fazer que esses negócios progridam. Como você tem olhado esses pilares, pessoas, tecnologia e o negócio dos tempos atuais? É interessante, né? A gente está com uma geração nova, muito interessante, muito inteligente, que traz para a gente reflexões e perspectivas diferentes, né? A gente está vivendo aí uma situação mundial de vários questionamentos, né? E, de novo, um momento de reflexão pós-pandemia, né? Real propósito. Eu percebo muito, né? Pós-pandemia, o mundo, acho que ele se virou um pouco falando assim, o que a gente quer como mundo? Mas depois eu acho que o propósito, ele ficou em segundo plano e a gente foi para a correria, a loucura de novo, né? Espero que em alguns lugares, e tenho certeza que ficaram algumas lições boas aí dessa reflexão. Veja bem, você falou é certo, né? Eu já recebi um convite para trabalhar numa empresa e quando eu fiquei sabendo o nome da empresa, eu falei pro Headhunter, não vou. Ele falou, pô, mas você não quer nem saber o valor do salário nem tal? Eu falei, não, eu não estou à venda. Existe uma diferença, né? E não ia porque é uma empresa que não são os mesmos valores, os mesmos propósitos que eu tenho. É interessante, né? As empresas dentro da sociedade, elas têm objetivos comuns e tem que ser, né? Principalmente as que não são instituições sem fins lucrativos, elas têm que dar o lucro. Tem que dar um lucro bom para promover um salário bom, um ambiente bom. Isso não é parte do jogo. Agora importa muito como você faz o lucro, né? Como você traz o lucro. E cada vez mais, né, nesse século que a gente está, ele vem muito da inteligência. Inteligência, né, GenAI vai ser alguma coisa no futuro. Hoje, GenAI são as pessoas, né? Então, sempre você consegue alinhar um propósito, você consegue colocar as pessoas, mesmo que a empresa aparentemente não tenha um propósito maior alinhado com as pessoas, mas você consegue. No mínimo, dentro do seu departamento, você faz a diferença, você provê um ambiente de troca, de colaboração, de conhecimento. Isso você já está fazendo um grande passo, porque você está formando pessoas profissionais que vão trabalhar em outros lugares, e aí acho que formação boa, multiplicada, cria uma sociedade boa multiplicada, né? A gente tem que ter sempre isso em mente. Então, eu falo com alguns amigos, né? Outro dia eu estava falando com um amigo que trabalha no hospital, eu falei, cara,
essa é uma maravilha trabalhar aqui. Ele falou, cara, é pressão o tempo todo. Eu falei, mas você já pensou que às vezes você está fazendo alguma coisa que está ajudando a diminuir o sofrimento de uma pessoa? Ele parou, olhou para mim e falou assim, cara, a gente fala isso, mas do jeito que você falou agora, eu nunca tinha pensado desse jeito. E, então, assim, procurar essa coisa, eu acho que vem um pouco a idade, né? Além da barba branca, a gente começa a refletir algumas outras coisas que a gente antes não refletia. Então, as empresas conseguem, né? Às vezes você tem hoje eu trabalho em instituição financeira, e é muito legal quando você está discutindo no board dessa empresa, falar assim, como é que você ajuda as pessoas a realizar seu sonho através de um empréstimo, através de um financiamento. Quer dizer, você vê uma empresa, e eu vou te falar, que sai de um segmento que é muito ruim para os aposentados. Essa empresa não faz isso. Não faz isso por opção. E quando eu fiz o bate-papo para vir para essa empresa, esse foi um dos pontos que me marcou. Pô, mas a rentabilidade aqui, a taxa de juros é essa. Mas isso é justo para o aposentado? Para o pensionista? Então, sabe aquela coisa que te pega e fala assim, porra, aqui tem uma coisa diferente, aqui eu quero fazer parte, né? Eu acho que a gente, como profissional, pode procurar isso. E se a gente não... Sempre você vai achar. Então, quando você acha, você traz, lapida, propõe, aí o engajamento é muito grande, sabe? A sequência, né? E plantar essas sementes boas, elas dão frutos bons. Então, Renato, assim, hoje, né, a gente às vezes vê muito questão das empresas que não têm propósito. Eu acho que toda empresa tem um propósito, dá para achar um propósito interessante, dá para movimentar as pessoas. Talvez a pergunta não tenha sido feita da maneira correta, né? E aí, de novo, né, agora já... eu falo muito com o meu pessoal o seguinte, cara, vocês estão subindo a montanha, a escalada tem que ser bonita, então você tem que olhar para o lado de vez em quando, porque tem muita coisa bonita. E às vezes a gente só está olhando para a próxima rocha, subir, olhando para a corda, você tem que olhar para o lado, tem que respirar. Eu já dei a sorte de estar subindo umas montanhas, aí eu já estou um pouquinho mais aqui na frente, daqui a pouco eu vou descer, quero descer de rapel. Por que eu quero descer de rapel? Porque eu quero observar muito mais de onde eu vim, né, como é que está a paisagem. Mas essa experiência que vem com o passar dos anos, eu acho que traz essa reflexão, né? E aí tem dado um rock legal, sabe? Tem recebido, assim, feedbacks e questionamentos bem interessantes, né? Eu recebi semana passada um convite para dar uma palestra. Aí eu falei assim, cara, mas por que eu? E esse cara que me convidou falou assim, porque quando você foi meu chefe, até hoje eu lembro do que você falou comigo. E a palestra chama... liderança ágil humanizada. Eu falei, será que eu consigo fazer isso? Ele falou, cara, você faz isso o tempo todo. Então, sabe, essa coisa é legal. Vai ser até aqui perto de vocês, né? Falei com ele, manda ver. Vamos lá, vamos bater um papo. Eu não tem apresentação nem nada, vou bater papo. Ele falou, é isso que eu gosto, vamos bater papo. Pode contar os casos, eu vou contar casos, a gente vai bater um papo igual a gente está fazendo aqui, né? Então, propósito, principalmente para a gente que está nessa fase, passa a fazer muito sentido, né? Passa a fazer muita diferença. Agora, é interessante, o convite para o propósito, com valores alinhados, aí, cara, você começa a criar times que produzem coisas fantásticas, né? Então, assim, acho que é uma fórmula boa, né? Uma forma gostosa de você fazer. Eu gosto muito disso. Todo dia eu chego em casa, né? Não vou te falar que consigo fazer todo dia, mas é quase certo. Quando chego, sexta, igual hoje, estou indo para casa, indo para Belo Horizonte, volto do voo, estou dirigindo, né? O aeroporto é distante. Eu paro e falo, pô, o que foi legal nessa semana? Sabe que tem hora que você vai dar uns gritos no carro assim, porra, do caralho isso. Tal. Essa foi show. E você sabe o que é legal? Assim, não é um grande projeto que você entregou, nem nada. É uma coisa como os caras falam assim, cara, você trabalhou comigo tem 8 anos, mas assim, até hoje eu lembro do negócio que você fez. Né? Então, assim, acho que esse legal. Por isso que eu te falo, eu gosto muito desse número. Não é nem para me gabar, é que assim, cara, de alguma maneira a gente ajudou igual eu fui muito ajudado por pessoas, né? Então é uma maneira de retribuir também. Não só no propósito, mas em ajudar as pessoas a descobrir esses propósitos, né? E minha próxima pergunta é bem nessa linha, Alberto. Assim, você comentou que as novas gerações, eles são super inteligentes, engajados, ou seja, tem uma energia muito boa, né? Esse é um ponto. E um outro ponto é o quanto que essa área de tecnologia mudou a nossa vida, né? Você acabou de deixar claro aqui qual era a sua realidade de vida na sua infância, né? E hoje, pô, um grande profissional, um grande executivo, à frente de grandes projetos, né? Ou seja, e a gente poder... dar isso à nossa família, sem dúvida alguma, é algo muito bacana. A mensagem que eu gostaria de trabalhar com você agora, Alberto, essa nova geração, eles têm uma oportunidade gigante nas mãos, né? De não fazer aquilo que a gente teve que fazer lá na época, de aprender por revista, começar a codificar de forma rudimentar. Você ter uma unidade de processamento, você precisava ali de 90 dias para conseguir ter um servidor à disposição, né? Ou seja,
as coisas eram bem diferentes, hoje as coisas são muito mais na mão. O que a gente pode deixar de mensagem, Alberto, para essa geração que está chegando, né? E para essas pessoas talvez que não se encontraram em suas profissões ainda, e são pessoas mais experientes, que muitas vezes olham esse mundo de TI e falam assim, pô, mas será que esse mundo é para mim? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para esses dois mundos. Quem já está mais rodado e que muitas vezes acha que TI é um negócio super legal, e quem está começando e que aí tem a dúvida, né, do que fazer na área de tecnologia. Que mensagem dá para deixar, Alberto? Renato, boa pergunta. Primeiro, né, o que é mais importante na tecnologia são as pessoas. Basta te falar que se eu colocar a gente de um lado, tecnologia gente do outro, e desligar a luz, a tecnologia desaparece. Vai ter gente sempre cuidando disso, né, da melhor maneira. Então, como cuidar disso é muito importante, né? O para que cuidar disso, que a gente falou, o propósito é muito importante. Então, para todos esses dois casos que você falou, pessoas que ainda são um pouco avessas à tecnologia e pessoas que têm isso mais conectado, né? Meus filhos hoje, controle remoto, isso tudo, eles sabem, os nossos filhos sabem tudo, muito mais do que a gente. Aí eu diria duas coisas, né, que a gente tem que começar a fazer. Primeiro é fazer igual essa nova geração. Não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha para trocar, não ter vergonha para colaborar. E para o pessoal que é mais resistente, né, entender que ninguém nasceu sabendo. Eu tenho uma história interessante, né, numa dessas indústrias que eu estava, as pessoas eram mais velhas, né, e a gente chegava lá e falava, cara, tem que usar o computador, tal, para um senhor muito inteligente, mas que não gostava de computador. E aí colocava o computador lá, ele pegava o computador, colocava no corredor, colocava o computador lá e tal, e o presidente mandava colocar o computador e ele usar. Ele falou, não vou usar, eu já falei com o presidente. Aí, cara, um belo dia, eu indo num ônibus trabalhar, vi um senhor falando o seguinte, olha, o computador, estou falando com meu filho, que está lá acho que ele não era Estados Unidos, era um outro país e tal. Cara, sabe quando deu aquele clique? Eu desci correndo e falei assim, vou pegar esse cara. E a gente tinha uma pessoa que trabalhava conosco, que gostava de computador, de maior idade. E aí falei com ele, olha, preciso que você sente lá e mostre para esse cara como é que ele manda mensagem, fala com o filho dele. Na época ainda era BBS, era isso tudo. Cara, dito e feito, achou o propósito, achou uma maneira que te dá um prazer, uma conexão, você vai usar a ferramenta, né? Então acho que isso aí é bem interessante, né? Como é que a gente consegue ver motivo e propósito, porque aí você consegue fazer as coisas. Durante a pandemia, cara, vários pais e mães, a minha mãe mesmo que não usava celular, teve que usar para falar conosco, para ver os filhos, os netos, etc. Né? Então, assim, o propósito maior pode acontecer. Agora, a gente não pode ter medo, né, de testar, de errar, de fazer. Então, para mim aqui tem muito isso, né, o quanto que o propósito e a tecnologia a serviço de um benefício legítimo transforma as coisas. Acho que aqui tem muito essa junção, né, de um lado com o outro. Eu gosto muito também daqueles modelos híbridos, onde você tem gente nova com gente mais experiente, né? E você vê isso dando um rock legal. Atualmente eu tô com essa experiência lá e está sendo super legal, porque os meninos cheios de energia, mas não tem experiência. Aí você vê uma pessoa, né? E ele tal, e acaba que essa pessoa conquista o espaço dentro dos meninos. Essa interação ela acontece naturalmente, pela inexperiência de um, né? E assim, pela maturidade do outro. Então, acho que principalmente a gente tem que ser muito humilde para fazer as perguntas, né? Tinha uma propaganda que eu acho que eu adoro ela até hoje, que fala assim, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E ter humildade para perguntar é muito importante. Então, para mim, vamos lá, objetivamente, colocar essas pessoas diferentes, diversidade é muito importante. Diversidade não só de gênero, tal, mas diversidade de ideias, né? Diversidade de pontos de vista. Eles complementam, né? Dizem que é do Einstein, né? Aquela frase, se você tem uma maçã, eu tenho uma maçã, a gente troca, você continua com uma maçã e eu continuo com uma maçã. Se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia, a gente troca, eu saio com mais do que uma ideia. E para ter ideia, para trocar, você tem que ser humilde. Então, para mim vai mais ou menos nesse sentido, sabe? Pergunta, a turma que trabalha comigo é engraçada. Hoje eu estou numa área nova, eu fiz um bate-papo com eles e falei assim, gente, eu já peço desculpa de antemão, vou fazer pergunta tão ignorante porque eu não sei nada. Então, assim, vocês já vão me desculpando, mas eu vou perguntar. E talvez eu não recorde do que eu falei, que
a idade já está falhando, então vou perguntar 2 ou 3 vezes, né? E sim, super na boa, né? Não tem vergonha não saber. Acho que essas gerações podem conviver melhor se a gente tiver isso, sabe? Muito bacana. Humildade, generosidade, ter boas referências, gostar daquilo que faz, né? Estar ao lado de pessoas e ter um propósito realmente legítimo. Então, são grandes insights dessa nossa conversa, né, Alberto, que simboliza muito, né? O que é uma carreira de 40 anos, o que é um profissional apaixonado pelo que faz e principalmente adorando desenvolver pessoas e ver as pessoas crescendo. Alberto, aos finais de semana, você fica durante a semana em São Paulo, aquela coisa de cidade grande, mas aos finais de semana eu sei que você joga ali no ponto morto e faz aquilo que realmente te dá muito prazer. O que você tem feito nos finais de semana, tempos vagos, com a família, sozinho, como que é? Cara, família. Não, assim, é difícil falar que você compensa, né? Mas como eu fico em São Paulo, hoje, né, onde eu trabalho, a gente tem um pouco de flexibilidade, então eu consigo fazer parte do trabalho em casa, isso é muito bom. Mas final de semana os meninos estão crescendo, então eu vou ver o futebol deles, vou passear com eles, vou bater um papo com eles. Hoje eu leio menos do que eu gostaria, menos do que eu lia antes, mas acho que tem muito disso, muito do mineiro que volta para Minas, dá umas caminhadas lá nas serras, que é bom. Tá Eu gosto muito disso, acho que a natureza consegue fazer muito paralelo, né? Então, hoje para quem não conhece Belo Horizonte, né, tem umas serras lá, bem perto, né? Eu caminho até lá, subo e é muito interessante você ver o horizonte, você vê a subida, você vê as coisas, como eu te falei aí, essa metáfora, né? Subir a serra e apreciar a paisagem é muito gratificante. Descer e reconhecer e agradecer quando você subiu também então faço isso bastante, muita serra boa lá para ver se você conhece, né? Dar umas caminhadas lá boa, mas bem mineiro, bem quieto, não tem nada assim. Já foi a época que eu fiz muita coisa, hoje agradeço muito de ter momentos bons com amigos, com família, né? E curtir isso que é o que vale a pena. Como a gente falou no começo, cara, tempo não é que vale dinheiro, tempo vale muito mais do que dinheiro. E tempo de qualidade não tem preço, né? Então, meu final de semana eu tento ter tempo de qualidade com as pessoas, com os amigos, com os filhos, com a família que eu gosto. É isso aí. Tá aí. Alberto Campos, nossa conversa saiu. Obrigado pela generosidade de você ter aceito, de estarmos juntos, de deixarmos essa conversa registrada, né? E tenho certeza que essa conversa vai servir para uma bela reflexão para muita gente, seja pessoas mais experientes, menos experientes, e que vai se deliciar aí com a sua jornada. Parabéns, e você é um cara mais do que sucesso, né? Você é um cara que exala esse amor, esse carinho, e quem é de verdade seu amigo sabe que aí dentro mora um coração maravilhoso, uma pessoa verdadeiramente humana. Parabéns, Alberto. Obrigado pelas palavras, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, valeu.